A história de três jovens, Lorena, Lia e Ana Clara, de mundos totalmente diferentes, que enfrentam dilemas íntimos e sociais durante a repressão da ditadura militar brasileira. Essa é a história do livro As Meninas, de Lígia Fagundes Telles. Quer conhecer essa história? Então fica por aí que eu te conto tudinho. Antes de começar a falar especificamente do livro, vamos falar sobre a autora, a Lígia Fagundes Telles, que nos deixou em 2022 e nasceu em 1918 em São Paulo. Lígia Fagundes Telles é considerada uma das maiores escritoras do século XX no Brasil. Trabalha temas do universo feminino, conflitos psicológicos e sociais. Se você leu o livro As Meninas e gostou, com certeza já devia conhecer a Lígia Fagundes Telles dos seus livros de contos. Contos psicológicos, contos sobre o universo feminino, contos sobre conflitos sociais, contos sobre história do Brasil. Tudo isso, essa grande escritora consegue transpor em palavras e nos impactar em cada texto. O estilo da Lígia de escrita traz uma profundidade emocional e técnica muito refinada, ela escreve muito bem. E por falar e escrever muito bem, foi devido a isso que ela já foi premiada com o Prêmio Jabuti e Camões, dois dos maiores prêmios da literatura. E também foi a terceira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras. Essa é Lígia Fagundes Telles. Sobre a obra, o livro As Meninas é um livro de literatura contemporânea. Ele foi publicado em 1973, em meio à ditadura militar no Brasil. É um romance urbano, realista, psicológico, íntimo, que tem 12 capítulos e que se passa na cidade de São Paulo, especificamente em um pensionato chamado Pensionato Nossa Senhora de Fátima, que é onde as meninas moram. O tempo que se passa a história são somente 2 dias, então é inacreditável que a Lígia Fagundes Telles tenha conseguido nos presentear com uma obra tão grandiosa, tão detalhista e tão bem escrita, contando uma história em tão pouco tempo, né? Uma história que se passou em tão pouco tempo. Gente, tem outras coisas também interessantes do livro, tá? Esse livro, ele trabalha muito a questão do fluxo de consciência e da polifonia. São várias vozes contando a história, as vozes das meninas, né? Da Lorena, da Lia e da Ana Clara. E também sofreu influências de autores como James Joyce e Virginia Woolf, esse texto. Inclusive, aqui no canal, eu tenho um vídeo falando sobre Virginia Woolf, sobre um livro dela chamado Mrs. Dalloway. Até vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo para quem quiser assistir. É muito interessante porque o tipo de escrita se aproxima muito, né, das escritoras. O contexto histórico da publicação do livro, como eu falei, é a ditadura militar no Brasil. Então, no livro a gente vai ver o quê? Um retrato da juventude brasileira, um retrato da perseguição e da superação da juventude brasileira diante da repressão política e moral do período da ditadura militar. Inclusive trouxe uma foto muito famosa aí, que está no vídeo, que trata desse assunto, né? E aí a Lígia vai escrever esse livro e vai falar sobre isso. Como que aquelas meninas jovens, cada uma na sua vida, né, na sua particularidade, sentia esse tempo ditatorial que passamos no Brasil. Os temas do livro As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, são os seguintes. Vocês vão perceber que aparece referência sobre violência de gênero, aborto, repressão política, claro, porque o livro se passa durante a ditadura militar, desigualdade social, porque a gente tem uma das personagens que sente isso na pele, racismo, loucura, culpa e prazer. E aqui estão as nossas protagonistas do livro. Fiz questão de trazer somente elas, porque são muitos personagens. Então vamos focar nas protagonistas, que são as nossas estrelas maiores, né? Em que ficam, então,
caminhando por esse tapete dessa história que a Lígia Fagundes Telles construiu. A Lorena é uma estudante de direito rica, branca, católica e idealista, que vive em fantasias e é apaixonada por um homem casado. Ela tem um amor não correspondido. A Lia é uma estudante de ciências sociais, uma militante política, filha de um ex-nazista e de uma mãe baiana, que enfrenta perseguição e conflitos familiares durante a história. E a Ana Clara é uma estudante de psicologia, vinda da periferia, que é dependente química e tem uma história marcada por abusos e relações tóxicas. Então, se vocês pararem para pensar, esse livro nada mais é que um misto de figuras da sociedade, né? Tanto da sociedade brasileira de 1973, como a sociedade brasileira dos dias atuais. Cabe aqui uma reflexão. Como as mulheres sentiram, as mulheres normais, né? Sentiram a questão do período ditatorial. Aqui a gente tem 3 estilos de mulheres com vidas muito diferentes, condições muito diferentes, e cada uma vai contar a sua história, como se sentia naquele período. Agora eu trouxe um trecho do livro que foi, no livro, né, escrito pela Lorena, dito pela Lorena, tá? Eu vou ler aqui para vocês, depois eu faço uma explicação para vocês entenderem. Deixa eu me esconder aqui para vocês conseguirem ler o texto, né? O trecho diz o seguinte: escrevi que toda a minha vida convergia para ele, e que era só dele que iria se irradiar de hoje em diante. Quero te dizer também que nós, as criaturas humanas, vivemos muito ou deixamos de viver em função das imaginações geradas pelo nosso medo. Imaginamos consequências, censuras, sofrimentos que talvez não venham nunca, e assim fugimos ao que é mais vital, mais profundo, mais vivo. A verdade, meu querido, é que a vida, o mundo dobra-se sempre às nossas decisões. Não nos esqueçamos das cicatrizes feitas pela morte. Nossa plenitude, eis o que importa. Elaboremos em nós as forças que nos farão plenos e verdadeiros. Então, deixa eu voltar aqui. Esse trecho da Lorena, no livro, tem muito a ver assim, com a história dela, é uma personagem muito interessante, mas também tem muito a ver com o contexto da história. Então, o que a gente percebe aqui é uma reflexão sobre o mundo e as relações que a Lorena faz, né? Eu falei para vocês que ela tinha um amor não correspondido, ela era apaixonada por um homem que já era casado, né? Então ela aqui nesse trecho ela tá falando sobre isso, né? Tá falando sobre o contexto histórico também, porque ela vê as amigas, né? De certa maneira passando por esse período também, cada uma à sua forma, mas também esse final desse trecho que eu acho legal, porque ela diz: elaboremos em nós as forças que nos farão plenos e verdadeiros. Então, resistência, né? Resiliência ao período ditatorial, resiliência aos conflitos pessoais, familiares, resiliência ao tempo. Então, isso tudo está englobado aqui nesse trecho. Espero que vocês tenham gostado. Bom, gente, então vou me despedindo. Antes quero deixar um recado importante, que é o seguinte: se vocês estiverem precisando de ajuda com as leituras obrigatórias dos vestibulares, eu posso ajudar. Se vocês estiverem precisando só de resumos e mapas mentais sobre literatura, eu posso ajudar. Mas se vocês estiverem precisando de ajuda com a redação, correção de redação e orientação de redação, eu também posso ajudar. Então, basta que vocês me chamem lá no meu Instagram, que é o @proficatia, que a gente conversa. Dito isso, agradeço a todo mundo que ficou comigo até o final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, inscrevam-se no canal, ativem o sininho, deixem aquele like camarada aí para prof. E também deixem nos comentários que livro que vocês querem que eu analise e que eu analiso. Tchau, tchau e até a próxima.